autismo e reajuste abusivo no plano de saúde. A gente tá falando que virou moda ser autista, ou então agora todo mundo diz que tem TDAH, tem autismo, tem alguma questão. É porque hoje é mais fácil de diagnosticar. Como que fica essa situação do paciente, do cliente que tem e precisa dessa terapia? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar um tema sobre autismo e reajuste abusivo no plano de saúde. E para estar falando um pouquinho aqui comigo no podcast de hoje, estou com o Dr. Gustavo Singinger. Olha o nome, né? Forte. Sobrenome alemão, né, doutor? Alemão, ó. Foi um trava-língua aqui, né, um pouquinho, mas é bom que é um desafio. Então, hoje o doutor Gustavo vai estar aqui, né, no podcast falando sobre esse assunto. Doutor Gustavo, ele é advogado de direito, saúde e autismo. Doutor, gratidão por você estar aqui no Natcast, né, por falar sobre esse tema que a gente pouco escuta, né? E para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse pro pessoal de casa, falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, por que que você escolheu, né, ser advogado hoje. Nath, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui presente, poder levar adiante o conhecimento aí, principalmente de um tema tão relevante como a saúde suplementar no nosso Brasil. Eu sou advogado há cerca de 15 anos, mas atuo exclusivamente na área da saúde desde 2019 e tenho como paixão o direito. Eu brinco que eu não sei o que eu faria se não fosse advogado. Eu nunca tive pretensão, por exemplo, de ser delegado, juiz, promotor. Eu sempre realmente me apaixonei pelo ofício do advogado. Eu tenho minha mãe como exemplo, ela é advogada também. Então eu gosto muito de defender a pessoa, eu gosto muito de lutar pelo direito dela e de fazer a justiça ser aplicada no caso concreto. Então é um prazer estar aqui, poder trazer essas informações para o pessoal de casa. Eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor. E é um tema, né, que a gente pouco escuta, né, sobre a questão de plano de saúde, o que que é de direito, o que que não é, e agora também essa questão, né, do autismo. Por que que você resolveu ir para essa área, né, do direito mais na parte da saúde? Que a gente sempre vê criminalista, de relacionamentos. O que que te fez ir para essa área aí da saúde? Olha, na verdade, eu acho que Deus que prepara a gente. Uhum. Quando eu peguei o primeiro caso do meu escritório do tema da saúde, foi um tema voltado para autismo, para ajudar uma criança a conseguir o tratamento. E eu consegui o tratamento dela em 24 horas. Então aquilo para mim foi muito impactante, eu quis entender mais o tema, quis estudar um pouquinho mais. E depois eu percebi que eu estava sendo preparado, na verdade, para poder ajudar a minha própria família. Eu tive questões familiares que precisaram do auxílio do serviço jurídico para poder garantir o tratamento adequado, garantir ali a saúde no momento mais desafiador. Então, assim como advogado, eu também vivo o lado consumidor e eu sei o quanto é difícil receber uma negativa, receber ali um reajuste abusivo, ter alguma questão do plano de saúde que a gente sabe que é legal e muitas vezes não tem para onde correr. Então, a partir de 2019, eu resolvi nichar exclusivamente na área da saúde. O meu escritório, ele atua 100% voltado para essa demanda. E realmente tem poucos advogados que atuam nesse tema, inclusive isso faz com que os consumidores tenham um pouco conhecimento. Então, um dos meus papéis hoje, além de defender o consumidor, é tentar difundir a informação, levá-la adiante, para que os 52 milhões de usuários de plano de saúde que a gente tem no Brasil possam ter acesso a essa informação e não se sujeitar a qualquer tipo de ilegalidade. Hoje a gente vê, né, você comentou essa questão, tem muita procura, né, tá tendo sobre a questão do plano de saúde, mas a pessoa não tem tanta informação, né, ou a pessoa que contrata, você vê, assim, que falta informação para esse cliente, o que que as pessoas sabem do plano de saúde e o que que elas não sabem, né? Na verdade, assim, eu falo que o plano de saúde, ele é um produto que a gente contrata torcendo para não usar, né, então a gente... Infelizmente, com os problemas de gestão do SUS, que é um ótimo programa, mas não é gerido da forma adequada, muitas vezes a gente precisa de um plano de saúde, mas a gente não quer ter que usar ele porque naturalmente significa que a gente está com a saúde abalada. E na grande maioria das vezes o consumidor não tem a menor noção do que ele tem direito. Nem do ponto de vista daquilo que ele mesmo está exigindo a mais do plano, aquilo que de fato não tem cobertura, quanto de questões que de fato
possuem cobertura pelo plano de saúde, ele acaba recebendo uma negativa, muitas vezes sem saber que é abusiva, muitas vezes sem ter ali aquela informação, sem ter o acompanhamento de um advogado, e se sujeitam a esse tipo de situação. Inclusive é por isso que a gente tem tanta abusividade no nosso setor de saúde suplementar. Então, as operadoras de plano de saúde, de uma forma geral, elas se aproveitam dessa falta de conhecimento, porque, numericamente falando, estatisticamente falando, são poucos os consumidores que procuram a justiça. Então, a gente tem, ultimamente, nos últimos anos, uma crescente muito forte na judicialização da saúde, mas ainda é um número muito pequeno. Muito pequeno. Então, a narrativa dos planos de saúde de que, olha, por conta da judicialização a gente vai quebrar, a gente vai passar dificuldade, ela não se mostra na realidade, na prática. Então, em 2024, para você ter uma ideia, o lucro líquido do setor de plano de saúde foi de 10 bilhões de reais. Caramba. Então, isso com toda a judicialização. A judicialização, a condenação, ela, segundo dados do CNJ, ela representa cerca de 1% do custo do plano de saúde. Então, realmente é muito pouco, mas os planos de saúde, naturalmente, eles são uma empresa, eles visam o lucro, e muitas vezes dentro do contrato, o Gustavo não existe. Quem existe é o contrato número X, e visando o lucro eles vão tentar diminuir ou mitigar ali qualquer prejuízo que eles possam ter. Sim, e você acredita que falta também um pouco das pessoas de procurar a saber o que é delas de direito em relação ao plano de saúde? Eu mesmo tenho um plano, nem sei o que está incluso, o que não está incluso, e eu acho que milhões de brasileiros, né, aí só contrata por ter, igual você falou, eu vou ter para quando eu precisar. Você acredita que é muito assim também? Das pessoas? Sim, com certeza, acredito. Acho que hoje, com a informação, com esse tipo de conteúdo que a gente produz, com as redes sociais, com a internet de uma forma geral, isso facilita muito, né? Então, o próprio caso do autismo, nos últimos anos a gente teve um aumento significativo dos diagnósticos, e isso não é, por exemplo, um modismo, né? A gente não está falando que virou moda ser autista, ou então agora todo mundo diz que tem TDAH, tem autismo, tem alguma questão. É porque hoje é mais fácil de diagnosticar. Então, sendo mais fácil diagnosticar, a pessoa de fato ela vai buscar o direito dela. Mas quando ela faz a contratação do plano de saúde, ela não espera ter uma doença. Até porque você contrata para quando surgir uma doença, eventualmente, você poder estar coberto. E aí, quando surge a doença e que você recebe a negativa do plano, ou que você tem uma dificuldade de agendamento de consulta, de cirurgia, alguma coisa do gênero, é que você vai buscar essa informação. Então, realmente, assim, o consumidor ele contrata sem a menor noção daquilo que ele tem direito, e é só quando surge o problema, infelizmente, que ele vai buscar essa informação. Você falou, né, da questão do autismo. No plano de saúde, a pessoa que tem autismo, o plano ele é obrigado a cobrir, né, porque a gente sabe que o autismo precisa de terapias, né, a aba, né, que o pessoal fala, terapias. Ele tem que cobrir o plano ou não? Fica da mãe, dos responsáveis a arcar com isso? Como que funciona em relação ao autismo, essa questão? A cobertura do tratamento da pessoa com diagnóstico de autismo ela é obrigatória pelo plano de saúde. E o grande ponto é que o plano de saúde, ele tem que cobrir toda e qualquer técnica que for indicado para esse paciente. Então, uma vez que o médico do paciente, seja ele credenciado ou particular, ele indica um tratamento para esse paciente, seja pela metodologia ABA, por exemplo, que é o considerado padrão ouro de tratamento, o plano de saúde ele tem que cobrir. Só que isso é muito custoso. A gente está falando de terapias para crianças, eventualmente, com 2 anos de idade, que já tem diagnóstico, que precisam, em alguns casos, fazer 20, 30, 40 horas de terapia por semana. A gente está falando de praticamente uma jornada de trabalho de um adulto. Só que essa terapia ela é necessária para o desenvolvimento. Então, o autista, quando ele não faz a terapia que ele que ele precisa, que foi recomendada, ele vai tendo um atraso cada vez maior no desenvolvimento dele. E aí, se esse atraso ele passa ali um período de neuroplasticidade cerebral, que é até mais ou menos os 5 anos de idade, o trabalho da terapia ele fica cada vez mais difícil. Então, o objetivo do tratamento é justamente a gente conceder uma autonomia maior para esse paciente. E aí o plano de saúde ele é obrigado a fornecer a cobertura do tratamento, e isso era uma discussão muito grande dos planos de saúde. Até meados de 2022, os planos de saúde eles negavam toda e qualquer terapia específica de tratamento. Então, por exemplo, o autista, normalmente é recomendado para ele 3 tipos de terapias básicas, vamos colocar assim, que seria psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. São as 3 terapias que normalmente um autista precisa fazer. Só que existem algumas metodologias específicas para cada tipo de terapia. Então, a psicologia pode ser feita por uma modalidade, né, uma terapia que a gente chama de terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que vai auxiliar como que esse ser humano ele tem que se comportar, vamos dizer assim, no meio ambiente. E isso, por ser uma terapia especializada, ela é mais cara. Então, o que o plano de saúde normalmente ele fazia até 2022? Ele autorizava a psicóloga padrão.
e não a Tá. psicóloga especializada. E aí a criança que fazia terapia com a psicóloga padrão, ela não tinha evolução, porque o caso dela necessitava uma terapia especializada. E isso foi muito discutido no judiciário, até que em julho de 2022, o judiciário definiu que o plano de saúde ele precisa cobrir toda e qualquer técnica de terapia. Então hoje acabou a discussão da necessidade da cobertura, mas terminou um problema e nasceu outro. E quando, vamos supor, se acaso acontecer de algum plano não querer disponibilizar isso, como que fica essa situação do paciente, do cliente que tem e precisa dessa terapia? Aí entra legalmente com o advogado? Isso. Como mencionei, acabou um problema e começou outro. Por quê? Eles passaram a cobrir a terapia? Sim, mas normalmente o que a gente acompanha na prática é uma dificuldade de receber o tratamento integral. Então, por exemplo, ou se indica uma clínica muito distante da casa da criança, eventualmente clínicas a 1 hora de distância, e para uma criança que faz o deslocamento diário, com 2, 3 anos de idade, que tem dificuldade de grandes locomoções, que tem dificuldade de ficar no trânsito, ela chega na clínica com um nível de estresse tão grande que ela não consegue aproveitar a terapia. Muitas vezes ela não consegue nem começar a sessão. Ou então, por exemplo, eles indicam uma clínica que não tem todas as horas de tratamento. Então precisa fazer 20 horas semanais de terapia, mas a clínica só consegue disponibilizar 10, 8 horas por semana. E aqui a gente está diante de um tratamento parcial, então não deixa de ser uma negativa, porque fornecer uma parte significa negar outra parte. E quando a criança não faz o tratamento integral, ela acaba tendo um prejuízo no desenvolvimento. E aí a saída é, de fato, a judicialização. Então a pessoa pode contar com o apoio da Defensoria Pública ou eventualmente de um advogado particular que seja especialista e saiba como trabalhar esse tipo de questão no judiciário para que ela possa ter a garantia de cobertura desse tratamento enquanto a criança tiver esse diagnóstico que ele não tem cura. Então o autismo ele não é uma doença. A gente não vai curar o autismo, mas o objetivo do tratamento é que a criança ela possa ter alta e autonomia para poder seguir com a vida dela normal. Então enquanto a criança tiver o diagnóstico, a recomendação de fazer as terapias, o plano de saúde vai ser obrigado a cobrir. E para você, no seu ponto de vista, né, como você trabalha com essa parte do autismo, quais, assim, são os maiores desafios de uma pessoa autista conseguir aí um plano de saúde, uma saúde aí adequada, que se enquadra, né, em todos os procedimentos que ele precisa aí no dia a dia? Hoje a gente começa já com a dificuldade de contratar um plano de saúde. Na prática, a gente acompanha que muita operadora de plano de saúde, infelizmente, ela acaba por negar a contratação. A gente chama isso de seleção de risco. Então, quando você vai fazer a contratação de um plano de saúde, você precisa preencher um documento que chama a declaração de saúde para você identificar se você tem alguma doença ou uma condição ali pré-existente. E quando os pais mencionam que a criança tem diagnóstico de autismo, é muito comum que as operadoras neguem essa contratação. E isso é abusivo. Essa negativa de contratação é abusiva. O judiciário chama isso de seleção de risco, que é quando a operadora ela seleciona qual é o tipo de cliente que ela quer. Então, olha, eu quero um cliente saudável, porque esse cliente vai pagar a mensalidade e não vai me dar custo. Ou eu quero um cliente que tenha eventualmente alguma doença, algum diagnóstico que vai ter custo de tratamento. Evidentemente, ela prefere o saudável. Mas ela não pode negar o doente. Isso acontece na prática. Então, essa já é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade é justamente conseguir o tratamento integral e adequado. Então, é comum, infelizmente, que por uma questão de custo, a operadora ela credencia uma clínica que eventualmente não tem todas as horas, não tem todas as especialidades ou não consegue disponibilizar um tratamento adequado. E quando você vai solicitar a cobertura para o plano de saúde, ele te indica essa clínica. E aí, como eu mencionei, se a criança não faz o tratamento integral, correto, especializado, a evolução dela vai ser muito prejudicada. Então essas são as maiores dificuldades que a gente identifica na prática, seriam a dificuldade na contratação, além da questão de clínica distante, sem todas as terapias, ou sem todas as horas que são indicadas para o cliente, para o paciente. Vamos supor, assim, um exemplo, né? Uma mãe tem um plano de saúde, e aí ela tem uma clínica adequada, que faz todo o tratamento, porém essa clínica, ela não aceita plano de saúde. E ela paga. Como eu posso dizer, o plano de saúde ele tem que reembolsar esse valor que ela custeou aí no tratamento do filho ou não, pela clínica não atender o plano de saúde? Porque às vezes pode acontecer, né? De achar uma clínica adequada, mas não atende planos. E como que fica nessa situação? Excelente pergunta. A gente tem duas questões aqui a analisar. Número 1, o contrato do consumidor prevê o reembolso?
Então, a gente tem o reembolso contratual, que é aquele reembolso que está previsto no contrato e que você tem direito a fazer uso dele, independente de ser uma clínica com uma indicação do plano de saúde ou não. Ou seja, se eu vou numa clínica particular e eu pago, exemplo, R$ 100 a sessão de psicólogo e o meu contrato me reembolsa R$ 80, eu não preciso nem pedir autorização do plano de saúde. Eu faço o tratamento, pago a clínica, peço o reembolso, o plano de saúde é obrigado a reembolsar pelo contrato. Outra situação é quando, por exemplo, meu contrato não prevê o plano de saúde, não prevê o reembolso, e eu vou buscar uma clínica credenciada, mas essa clínica ela não tem, por exemplo, hora, ou não tem ali disponibilidade de atendimento. Então, se a gente fizer o uso de um tratamento por opção numa clínica particular e o contrato não prevê o reembolso, aí então o reembolso não é obrigatório. Tá. Agora, se eu buscar a cobertura com o plano de saúde e ele me negar o tratamento, ou ele me dificultar com uma concessão parcial, seja pela questão de falta de disponibilidade, pela distância, nesse caso, a gente pode pedir a cobertura do tratamento nessa clínica particular. E daí, tipo, todos esses acessos, essas informações são na hora que a pessoa contrata o plano de saúde, que ela sabe o que é o plano o que tá dentro do plano, o que não tá? Isso, exatamente. No momento da contratação, você tem a sua rede credenciada disponibilizada pelo plano de saúde. Então, Eu quando nem você... sei o que é o meu plano, eu nem li. Aí o senhor fala a importância, né, de ler quando se contrata um plano também. Quando você contrata um plano de saúde da operadora X, ela tem algumas categorias dentro desse plano. E o que vai mudar o preço de uma categoria para outra é a abrangência da rede credenciada dela. Então, uma rede credenciada mais completa, ela vai trazer um plano de saúde com uma mensalidade maior. Uhum. De acordo com essa rede credenciada, é onde você pode fazer uso do seu plano de saúde. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, na realidade, o que acontece? Os pais e as mães, principalmente as mães, porque normalmente são as mulheres que ficam a cargo dessa questão, elas têm que entrar em contato com o plano de saúde, informar que o filho ou filha recebeu o diagnóstico de autismo e que ela precisa da indicação de uma clínica credenciada para fazer o tratamento da criança. Nisso, o plano de saúde ele vai te responder e ele tem que te indicar clínicas credenciadas próximas da sua casa com disponibilidade de tratamento integral. Uma vez que foi disponibilizada a clínica credenciada e essa clínica ela é adequada, é especialista, basta a mãe escolher dentre as que foram indicadas. Então, se indicou uma, duas, três, ela escolhe aquela que ela preferir e ela vai começar a fazer o tratamento e ela não precisa custear nenhum valor a mais sobre isso porque faz parte da rede credenciada. Agora, se o plano de saúde não fornecer o tratamento, seja porque não tem disponibilidade, seja porque ele opta por negar de fato, aí nesse caso é onde ela consegue a cobertura na clínica particular. Então, a cobertura em clínica particular é uma exceção. Primeiro eu tenho que buscar a disponibilidade na rede credenciada e com a negativa é que eu posso exigir o tratamento na clínica particular e aí esse custo do tratamento ele é pago 100% pelo plano de saúde. Aí então, se ela não conseguir pelo plano, tudo certinho, ela pode entrar com essa recorrência. Isso, pelo particular. Exatamente, ela poderia ali questionar, ela pode até administrativamente pedir para o plano de saúde a cobertura na clínica particular, na prática isso é muito difícil de conseguir, e aí a segunda opção é de fato entrar com ação judicial para poder garantir o tratamento correto. Você teve, assim, algum caso que você pode estar falando pra gente em relação ao autismo que você entrou, que conseguiu, como que foi o processo? Porque muitas vezes eu vejo que as mães também não querem entrar por achar que é uma dor de cabeça além, é uma coisa a mais, ou por não ter informação, por não saber como funciona. Você teve algum caso que você pode estar falando pra gente? Que você teve na sua sua advocacia? Sem falar de algum caso específico, mas falando de num parâmetro geral, a primeira sensação de um pai e de uma mãe quando recebe o diagnóstico é uma sensação difícil de digerir. Porque o pai e a mãe, ele não quer que o filho tenha algum tipo de dificuldade no desenvolvimento dele. Eu sou pai, eu tenho uma filha com 1 ano e meio, e a gente não quer que ela tenha dificuldade no desenvolvimento dela. Então, o primeiro passo é receber esse diagnóstico, digerir essa informação e buscar o quanto antes esse tratamento. Após a informação de que de fato vai precisar da terapia, que você percebe que seu filho tem um atraso na fala, que ele tem um atraso no desenvolvimento, que ele tem uma dificuldade de interação social, normalmente a mãe ela assume o papel de ir atrás. Então as mães elas não têm medo, elas não têm receio pela demora que o tempo vai levar ao processo, pelo tempo que pode ter a tramitação do processo, porque elas sabem que é direito delas e que o filho precisa. Então, uma vez que ela contatou um advogado para poder questionar isso, ela vai ter informação e a gente percebe de fato que elas vão atrás do tratamento necessário para que o filho possa se desenvolver, porque não se tratar é mais prejudicial ainda. Sim. Então, imagina que, por exemplo, a criança tem uma dificuldade na fala. Se ela não fizer o tratamento, essa dificuldade vai ser cada vez maior. Porque a idade física dela ela vai começar a avançar, 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas o desenvolvimento dela não acompanha.
Então, por isso que ela precisa fazer o tratamento o mais rápido possível para a gente poder encontrar esses dois estágios e fazer com que ela tenha o acompanhamento ali, o desenvolvimento compatível com a idade dela. Então, eu não vejo, assim, muita dificuldade dos consumidores, de uma forma geral, em entender a necessidade do processo. Agora, o que existe é a falta de informação. Então, se muitos pais sequer sabem o que é o autismo, que dirá saber quais são as terapias, que dirá saber quais são os direitos deles. Então, dentro do mundo do autismo, a gente tem diversas terapias que podem ser necessárias para a criança. A gente está falando de psicologia, fono, terapia ocupacional, tem musicoterapia, ecoterapia, que é a terapia a cavalo, a gente tem hidroterapia, que é a terapia aquática. Então, são diversas terapias diferentes que o médico neurologista vai indicar para aquela criança em específico, para que ela possa se desenvolver. Então, cada indivíduo, ele literalmente ele tem uma necessidade diferente do outro. Por isso que não é um parâmetro igual para todos. Cada criança pode ter uma necessidade diferente da outra, e aí é por isso que com a informação o consumidor ele consegue estar mais protegido. Sim. Eu queria te perguntar como que é feito o cálculo em relação... O que eu nunca entendi isso, eu falo assim, conforme a idade vai passando, o valor, né, do plano vai aumentando. Se for mais novo, paga menos. Se for mais velho, paga mais. Por que que tem isso em relação? Não deveria ser ao contrário? Não, pensa comigo. Quem você acha que vai usar mais o plano de saúde? Eu ou minha mãe? Que tem mais de 60 anos. Minha mãe. Ela, por ter uma idade mais avançada, é natural que ela precise de um acompanhamento mais de próximo. Então, o raciocínio se a pessoa ela é mais jovem, ela não tem nenhuma doença, a tendência é que ela pague a mensalidade todos os meses e ela não faça uso. Já a pessoa que é mais velha, ela pode até pagar a mensalidade, mas ela começa a usar. Então, o plano de saúde, ele compensa o uso da pessoa mais idosa com o uso da pessoa mais jovem que não faz uso, com o pagamento da pessoa mais nova que não faz uso do plano. Então, o plano de saúde, ele tem dois tipos ali de reajuste do contrato. Uma vez que você contratou o plano de saúde, por exemplo, por R$1.000, ele pode ser reajustado em duas situações. Tem um reajuste de sinistralidade, que é um reajuste anual, onde a operadora de plano de saúde, ela reajusta o contrato para poder manter o equilíbrio desse contrato, e o reajuste por faixa etária, que ele é um reajuste que ele é feito de forma escalonada até os 59 anos de idade. Então, até os 50 anos de idade, a pessoa ela pode ter um reajuste no contrato de plano de saúde dela para poder também manter esse equilíbrio, mas a partir dos 60 anos não pode mais ter nenhum reajuste. Então, aos 60 anos... Sempre vai ter o reajuste em relação ao plano de saúde, sempre tem esse aumento do valor. Sempre vai ter. Até os 59, a gente pode ter uma acumulação entre o de faixa etária e o reajuste de sinistralidade, e a partir dos 60 anos de idade, a gente só pode ter o reajuste de sinistralidade, que ele é feito anualmente. E isso ocorre por conta do Estatuto do Idoso. Então, a gente não pode ter uma distinção de preço do consumidor por conta da idade. Então, se a pessoa faz 60 anos, ela não pode ter nenhuma aplicação mais de reajuste de faixa etária. Legal. Doutor, fala pra gente um pouquinho o que é um plano de falso coletivo. O que significa isso? Nunca ouvi falar. Vamos lá. A Lei dos Planos de Saúde, ela traz 3 modalidades de contrato de plano de saúde. Então, eu tenho um plano de saúde que a gente chama de individual, aquele que é feito por uma pessoa física. O plano de saúde familiar, que é feito por pessoas da mesma família, também como forma de pessoa física. E o plano de saúde coletivo. Dentro do plano de saúde coletivo, eu tenho o plano de saúde empresarial, que é feito por um CNPJ, por uma empresa. E eu tenho o plano de saúde coletivo por adesão, que é aquele onde um consumidor ele é vinculado a alguma entidade de classe, como, por exemplo, o advogado é vinculado ao OAB. E por conta desse vínculo, você pode contratar uma administradora, e essa administradora é quem contrata a operadora de plano de saúde. Então, traduzindo isso em nomes, o advogado contrataria, por exemplo, a administradora Qualicorp, que é bem famosa aqui em São Paulo, e a Qualicorp, então, contrata uma operadora de plano de saúde, como a Bradesco, a Mil, a Sul América, para poder prestar o serviço para esse consumidor. A grande questão é, quando a gente está diante de um plano de saúde empresarial, que foi feito por um CNPJ, mas ele tem apenas 3 membros da mesma família, pai, mãe e filho, você concorda isso comigo, que isso, na verdade, não é um plano de saúde empresarial? Isso é um plano de saúde familiar? Sim. E é isso, então, que a jurisprudência chama de falso coletivo. Porque, na teoria, ele foi feito por uma empresa. Mas, na prática, quem usa esse plano de saúde é uma família. E qual que é o impacto disso no contrato do consumidor? O impacto é justamente a forma do cálculo do reajuste. A ANS, que é o setor que regulamenta o plano de saúde aqui no Brasil, ela estipula qual que é o índice de reajuste anual. Então, é ela quem determina qual que é o índice que os contratos de plano de saúde vão sofrer de reajuste ao longo de cada ano. Agora, em 2025, por exemplo, o índice foi fixado em 6,06%. Porém, esse índice de reajuste da ANS só é aplicado nos contratos individuais e familiares. Ou seja, não se aplica nos contratos empresariais, nem nos contratos coletivos por adesão. E aí, o que as operadoras de plano de saúde fizeram? Elas pararam de vender os planos de saúde individual e familiar
e elas vendem apenas os planos de saúde por CNPJ, os empresariais e os coletivos por adesão. E muitas vezes elas te induzem ou até te obrigam a abrir um CNPJ, hoje muito comum por MEI, para poder contratar o plano de saúde. Então, muitas vezes o consumidor, ele abre um MEI, por exemplo, como motorista de aplicativo, ele inclui no plano de saúde ele, a esposa e a filha para poder contratar o plano, porque ele não consegue contratar um plano familiar. Só que isso não é um plano de saúde empresarial, a gente não está lidando com uma empresa propriamente dita, a gente está lidando com uma família. E aí, sendo plano de saúde com membros da mesma família, o judiciário entende que isso é um plano de saúde falso coletivo, e aí então os índices de reajuste que têm que ser aplicados são os da ANS e não aqueles que a operadora apresenta no contrato de forma livre. Então, nos últimos anos, por exemplo, os contratos de PME, que são os contratos empresariais, eles tiveram um reajuste médio na faixa de 18% a 20%. Então, são 3 vezes mais, por exemplo, o último reajuste da ANS. E isso tem um impacto muito grande no valor da mensalidade ao longo dos anos. Então, um contrato que ele tem um reajuste médio de 20% ao ano, em 3 ou 4 anos essa mensalidade dobrou. Então seria um reajuste, vamos dizer, abusivo? Sim, com certeza. É um reajuste abusivo. abusivo. É uma manobra que a operadora de plano de saúde faz para poder fugir do índice de reajuste da ANS e aplicar um reajuste em tese livre no seu contrato. Então, quando eu menciono em tese livre, é porque a operadora de plano de saúde ela precisa comprovar como ela chegou naquele índice de reajuste. Então, por exemplo, se ela está te explicando que você vai ter um reajuste de 20% no seu contrato para manter o equilíbrio dele, ela precisa comprovar como que ela chegou nesse patamar. Quais foram ali os cálculos que ela fez, o que ela levou em consideração, quais foram as despesas, os custos de despesas médicas hospitalares que ela está levando em consideração para poder chegar nesse 20%. Só que se a operadora não traz essa informação para você, ela não comprova como ela fez esse cálculo, isso é considerado um reajuste abusivo. E aí, então, seja um contrato falso coletivo, seja um contrato que não tem de forma clara como que se chegou nesse patamar de reajuste, esse reajuste ele é considerado um reajuste abusivo e a gente pode pedir a substituição pelo índice que a ANS fixou ano após ano. Então, você falou, hoje são quantos modelos de contrato? É individual? Que Individual, você comentou? familiar e o coletivo. Individual, familiar e coletivo. Individual é só para pessoa, tipo, eu quero fazer um contrato só para mim. Então, a Familiar, pessoa física contrata diretamente a operadora. tá. O familiar, você, seu pai, sua mãe, ou você, seu esposo, seu filho, você contrata uma operadora também. E o empresarial, ele é contratado ou pelo CNPJ, o coletivo, ele é contratado ou pelo CNPJ, que aí a gente está diante do empresarial, ou por uma entidade de classe, por meio de uma administradora, que é o que a gente chama de coletivo por adesão. E daí fica bem ligado nessa relação, né? Que você falou para não ir para esse outro lado aí do falso coletivo, né? Na hora que a pessoa vai contratar. Porque às vezes a empresa quer empurrar, né? O plano. Mais do que querer empurrar, a operadora de plano de saúde não vende. Então, se você tentar contratar hoje um plano de saúde familiar, você vai ter muita dificuldade. São pouquíssimos os contratos à venda. Muitas vezes a rede de cobertura não é uma rede adequada e você se vê sujeito a contratar um plano de saúde empresarial com a sua família. É por isso que ele é chamado de falso coletivo. Ah, então eles, tipo, falam que não tem na empresa isso? Seria mais ou menos isso. Tipo, eu não tenho individual, familiar, teria que ser só esse e a pessoa meio que é obrigada a contratar. Exatamente isso. Tem operadora que diz isso no próprio site dela. Caramba. No próprio site ela fala, eu não consigo contratar um plano de saúde familiar só por meio de um CNPJ. Então fica evidente que a fraude, é por isso que o judiciário ele reconhece a abusividade. E como, assim, para as pessoas que né, estão nos assistindo, o que você poderia falar para a pessoa, tipo, dicas, né, de como contratar um bom plano de saúde, o que é importante a gente analisar na hora da contratação de um plano de saúde hoje em dia? Perfeito. Com relação a dicas de contratação de um plano de saúde, o primeiro ponto que você tem que ficar atento é se o seu contrato ele tem coparticipação ou não. A coparticipação, ela é um percentual que você paga pelo uso do plano. Então, por exemplo, se o seu contrato tiver uma coparticipação de 10% e você fizer uso de uma consulta de R$100, mesmo que na rede credenciada, você vai pagar 10% dessa consulta, você vai pagar R$10. Então, além do valor da sua mensalidade, você paga mais a coparticipação. Ela é viável para aqueles casos de pessoas jovens que não têm doença, que não têm nenhum tipo de necessidade de tratamento. Então, por exemplo, não é viável para o autista. O autista faz muito uso de plano de saúde. A terapia do autista facilmente custa 20, 30, 40 mil reais por mês. Então, 10% de coparticipação nesse caso já pode inviabilizar até a manutenção do contrato, porque o consumidor teria que pagar, além do próprio valor da mensalidade, mais 2, 3, 4, 5 mil reais por mês de coparticipação. Então, o primeiro ponto é entender se a coparticipação é viável para você ou não. Além disso, é importante você ver a rede credenciada do contrato, porque as operadoras de plano de saúde, todas elas são obrigadas a cobrir tudo aquilo que está no rol de procedimentos da ANS.
Então, esse rol de procedimentos é uma cobertura básica mínima garantida. O que você pode falar? O que está assim, o básico que é garantido de um plano de saúde? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas se você precisar fazer uma cirurgia de endoscopia, você precisa fazer uma endoscopia, ela é coberta pelo plano de saúde. Então, se você tem um plano de saúde bem basiquinho, que você paga R$ 100 por mês, ou um plano de saúde super qualificado, que você paga R$ 10.000 por mês, os dois têm que cobrir o mesmo procedimento. Qual que é a diferença de um plano de saúde mais básico para um plano de saúde muito mais qualificado? É a rede de atendimento. Então, a gente vai ter uma rede de atendimento de hospitais, clínicas e médicos mais qualificada. Então, por exemplo, o Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, ele só vai estar ali englobado em categorias maiores das operadoras. Então, você pode ter um contrato, por exemplo, da Amil, que não tem esse hospital. Por quê? Porque ele só está previsto nas categorias mais caras, nas categorias mais completas. Então, você tem que ver qual que é a sua rede credenciada para ver se ela atende à sua necessidade, se aqueles hospitais, se aqueles laboratórios da sua região, eles são adequados para você ou não. Porque do ponto de vista de cobertura, todos os planos de saúde são obrigados a cobrir a mesma coisa. Você pode ter por contrato uma cobertura adicional. Então, tem algumas operadoras de plano de saúde que cobrem até procedimentos estéticos. Mas isso é uma exceção, porque por regra o procedimento estético ele não é coberto pelo plano de saúde. Agora, se você quiser pagar mais caro pela mensalidade para ter essa cobertura, é uma opção sua. Então, sempre, qualquer plano, seja independente do valor que você pague, né? Igual você falou de 10 ou 10 mil, o básico ele sempre tem que cobrir. Exatamente. Sempre o básico. Exatamente. Então pode ser o plano de saúde mais simples. Se você tiver a necessidade de uma cobertura de algo que esteja previsto no rol da ANS, de cobertura obrigatória. Se você tiver necessidade, por exemplo, de algo que ainda não está no rol da ANS, mas tem justificativa da sua eficácia, tem ali comprovação de que é o melhor tratamento, o plano de saúde também tem que cobrir. Então, por isso que você não necessariamente tem que contratar o plano de saúde mais caro. O que vai mudar é efetivamente a sua rede de atendimento. Rede de atendimento. Doutor, fala pra gente um pouquinho, né, do plano coletivo por adesão. O que é, o que funciona, como que funciona ele, para que ele serve também. O plano coletivo por adesão ele é muito voltado, como eu mencionei, para pessoas que são ligadas a uma entidade de classe e que precisam contratar um plano de saúde, mas não tem uma empresa. Então, por exemplo, o advogado que ele se formou, ele é um profissional autônomo, ele pode contratar esse plano de saúde por meio de uma administradora como, por exemplo, a Qualicorp. O grande problema desse tipo de contrato é que a forma de reajuste dele é uma forma pouquíssimo clara. E é muito comum que nós tenhamos reajuste de 30%, 40% ao ano. Então, a gente está falando de 2 anos de contrato, mais que praticamente dobrar o valor da mensalidade. E isso, muitas vezes, torna esse contrato inviável. Então, o consumidor, eventualmente, ele está doente, ele está fazendo algum tratamento médico, ele tem alguma necessidade médica de acompanhamento, ele não pode ficar sem um plano de saúde, mas a mensalidade chegou num patamar tão alto que ele precisa trocar de plano. Só que, às vezes, eventualmente, um novo plano não está aceitando ele não pode ficar sem um plano de saúde, só que também não consegue pagar a mensalidade. Então, o contrato coletivo por adesão, ele tem uma forma de cálculo por meio de um conjunto de pessoas, a gente chama isso de pool de risco. Então, não é um contrato feito só para mim, doutor Gustavo, é feito para mim, doutor Gustavo, mais uma coletividade ali de advogados. E aí, então, a forma de reajuste, ela considera toda essa coletividade. Só que uma vez que esse reajuste, ele também não foi apresentado de forma clara para o consumidor, ele não tem o que a gente chama de base atuarial, ele é considerado um reajuste abusivo. E como consequência, o judiciário também aplica o reajuste do setor da ANS para esse tipo de contrato. Então, é onde é possível você substituir todos os reajustes contratuais que você sofreu pelos reajustes da ANS, que são infinitamente menores. Para você ter uma ideia, em 2021, pela primeira vez na história, a gente teve um reajuste negativo, de menos 8,19%. Isso significa que se a pessoa pagasse R$ 1.000 de plano de saúde, ao invés de ela ter um reajuste para mais, ela teria um desconto no plano de saúde. E isso aconteceu por conta da pandemia. Então, na época da pandemia, os hospitais eles só atendiam questões ligadas ao Covid ou questões de urgência. Procedimentos seletivos eles estavam suspensos. E aí, por conta disso, os planos de saúde eles continuaram recebendo o pagamento da mensalidade, mas eles não prestavam o serviço. Então, a ANS ela adequou isso com um desconto. Só que esse desconto ele só foi aplicado nos planos individuais e familiares. Não foi aplicado nos planos coletivos por adesão, nem nos planos empresariais. Então, por isso que essa decisão judicial, ela tem o poder de reduzir o valor da sua mensalidade. Porque uma vez que você suspende, você readequa o reajuste contratual que você teve pelo reajuste da ANS, isso dá uma diferença significativa. Então, o consumidor ele pode questionar judicialmente aí essa questão desses reajustes dos planos? Sim, exatamente. Então, por exemplo, se o consumidor ele recebe um reajuste de 30%, que não foi justificado para ele, como que chegam nesse cálculo, então não basta falar que é a sinistralidade, mas sinistralidade do quê? Eles precisam explicar, precisam comprovar. Faltou essa clareza, está violando o Código de Defesa do Consumidor. E aí, então, é onde você pode, com uma ação judicial, questionar isso para substituir os índices de reajuste do seu contrato, com isso, reduzir o valor da sua mensalidade e ainda reembolsar aquilo que você pagou mais nos últimos 3 anos.
Porque o raciocínio jurídico é, se eu não deveria pagar R$ 1.000 e eu deveria pagar R$ 700, isso significa que eu estou pagando R$ 300 a mais todos os meses. Então, os últimos 3 anos daquilo que você pagou a mais, a justiça manda que seja devolvido. Legal. O doutor, durante todo, né, essa sua trajetória aí na parte da área da saúde, qual foi, assim, os seus maiores desafios em relação aos seus clientes? Foi em relação aos seus clientes ou foi em relação à questão judiciária aí mesmo? Olha, o maior desafio, com toda certeza, não é o cliente, mas é Uhum. não se sensibilizar com o caso do cliente a ponto de isso interferir na nossa atuação. Sim. Então, muitas vezes a gente está ligado com casos que são de vida ou morte. O cliente ele depende daquele tratamento, ele depende daquela cirurgia para poder conseguir sobreviver, literalmente. E isso, se você não souber separar o seu emocional do caso, você acaba eventualmente até tendo dificuldade de atuar no processo. E nós lidamos sempre com casos que são praticamente todos de urgência. Então a pessoa precisa de reduzir o plano de saúde dela com urgência, ela precisa de terapia de autismo do filho dela com urgência, ela precisa da internação com urgência. Então a gente tem que lidar muito com esse sentimento do cliente de urgência, com essa expectativa dele de receber o mais rápido possível essa resposta do judiciário e conseguir atuar ali de forma diligente, conseguir o resultado que ele espera. Então a maior dificuldade não é com o judiciário em si. O judiciário, ele tem, a maioria das decisões do judiciário, elas são favoráveis ao consumidor de uma forma geral. O advogado especialista, ele também consegue identificar qual é o tipo de demanda que, infelizmente, o consumidor não tem direito de cobertura, e aí, nesses casos, a gente, obviamente, não judicializa. E naqueles casos que a gente tem uma jurisprudência muito farta, muito forte, que a gente tem argumentos suficientes para entrar com a ação, é onde a gente consegue tranquilizar o cliente, dizendo que a judiciária ali, ele pode ser uma saída para poder garantir o direito dele. O doutor, você trabalha também em relação vamos supor, a pais que às vezes têm filhos autistas e não têm uma condição de ter um plano de saúde ou só com plano de saúde? No caso, a minha atuação do meu escritório hoje, ela é voltada para direito à saúde de operadores de plano de saúde. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem uma operadora de plano de saúde, não tem um contrato com o plano de saúde, ela pode buscar o tratamento dela também no SUS. Então, também existe a possibilidade de você ter a cobertura pelo SUS, porque o SUS, ele é ali o plano de saúde mãe. Ele é obrigado a fornecer a Hoje saúde para todo mundo. tem que fornecer Tem que ali fornecer tudo. a Então, questão do autismo tem que também. fornecer tudo. O tratamento de autismo, ele tem que ser fornecido pelo SUS. Então, a pessoa que não tiver um plano de saúde, ela pode buscar a cobertura também pelo SUS. E para você, assim, qual que é a importância hoje das pessoas que têm em relação ao plano, né, de saúde, procurar um advogado realmente focado na área ali da saúde, né? Porque a gente sabe que existe vários casos, vários advogados, mas ter um especialista, qual que é a diferença de você, né, ter um especialista ali para trabalhar a sua questão, né, sua situação, do que um que não é especialista? Quando você tem um problema no coração, você procura um dermatologista ou um cardiologista? Um cardiologista. Você devia fazer a mesma coisa com o seu advogado, então. Então, o direito, ele é muito abrangente. Uhum. A gente tem ali a área trabalhista, a área civil, criminal, tributária. Então, a gente tem várias questões com várias legislações diferentes. A área tributária, por exemplo, cada estado tem uma normativa diferente, que dependendo de onde está o seu cliente, você tem que saber aplicar essa norma. Então, você ter o acompanhamento de um advogado especialista, que trabalha todo dia com essa demanda, que sabe o caminho das pedras, ele vai conseguir te orientar melhor. Ele aumenta significativamente as chances de um resultado positivo. O advogado, naturalmente, a gente não pode prometer vitória num processo, mas eu consigo mensurar o tamanho do risco de acordo com a minha especialidade. Eu consigo mensurar para o meu cliente se é um processo mais arriscado ou se é um processo muito mais seguro de ser ingressado judicialmente. Então, o advogado especialista, ele vai trazer essa segurança para o paciente. E tem um detalhe, o processo judicial, ele só pode ser feito uma vez. Você não pode entrar com 2 processos contra a mesma operadora sobre o mesmo tema. Então, por Sempre exemplo, só uma vez. eu não posso contratar um advogado para poder conseguir a redução do meu plano de saúde, perder a ação judicial, porque eventualmente o advogado não era especialista ou porque aconteceu alguma questão no processo, e depois contratar um outro advogado especialista agora para processar o mesmo tema. Eu já perdi o processo. Então é por isso que a assessoria de um advogado especialista, ela é importante porque se o processo já foi feito, infelizmente, contra essa operadora, você não vai poder solicitar de novo. Não consegue, né, solicitar. E para você, você acredita que os planos de saúde vai crescer mais a procura conforme os anos das pessoas aí adquirindo? Olha, a gente tem cerca de 52 milhões de usuários de plano de saúde no Brasil e a tendência, na minha opinião, é sim aumentar. Tá? Eu acho que as pessoas elas percebem a necessidade de ter a cobertura de um plano de saúde,
Infelizmente, muitas vezes, mesmo contratando um plano de saúde, você tem ali uma assessoria muito sofrível, muito ruim, mas ainda é melhor do que não ter, porque você tem a opção da justiça poder te proteger no caso de uma abusividade. Então, os setores, os números do setor de plano de saúde, eles vêm demonstrando o crescimento da base de cliente ano após ano e também crescimento do lucro. Então, eu não acredito que a gente vai ter uma redução, não, muito pelo contrário, eu acho que com o passar do tempo a gente vai ter cada vez mais gente buscando a contratação de um plano de saúde, sim. E para você também, você vê essa importância, né, das famílias aí ter um plano de saúde, né? Sim, com certeza. É claro que o SUS ele é uma política que ela é muito boa, né? Então, nossos impostos custeiam esse serviço, mas a forma como é gerido, infelizmente, não é a mais adequada. Então, quem precisa do SUS e precisa passar por uma consulta sabe bem o que eu estou dizendo. Uhum. E aí a pessoa, muitas vezes, ela tem o raciocínio de deixar de comer a pizza no final de semana para poder pagar o plano de saúde dela. Então, eu acho que assim, quem puder, eu recomendo fortemente você ter um contrato ainda que do mais simples, ainda com coparticipação. Então, mitiga ali o seu risco de ter um atendimento adequado com um contrato mesmo que for mais simples, porque ninguém espera ficar doente. Mas isso pode acontecer. Então, a gente pode aqui no caminho do podcast sofrer um acidente de trânsito e precisar de atendimento médico. E se você não tiver plano de saúde, você vai ter que se sujeitar ao SUS. Então, o que você pode falar, né, para quem às vezes está nos assistindo que pode ter, né, um plano de saúde, mas muitas vezes aí tá com uma dor de cabeça com o plano, igual você falou, sempre tem ali alguma coisa. Pode ser que seja fácil de resolver, que não seja fácil de resolver, e às vezes está precisando, né, de uma assessoria, de um advogado, o que você pode estar falando para estar procurando, né, a empresa de vocês, como que funciona o processo de vocês vê, analisa, né, todo o caso, como que funciona o processo da advocacia de vocês. De uma forma geral, não o meu escritório, mas a advocacia num todo, ela está à disposição do cliente que sofre algum tipo de abusividade. Uhum. Então, a recomendação ou a dica que eu posso dar para o consumidor de uma forma geral é documente tudo. Tá. Então, se você precisa da cobertura de um atendimento do plano de saúde, documente. Manda e-mail, manda WhatsApp para a operadora, faz uma solicitação por meio do telefone, anota o número do protocolo, anota o nome do atendente, anota o data, o horário da ligação, porque essas informações elas podem ser necessárias para um processo judicial. Então, por exemplo, se a pessoa ela pede a cobertura de uma cirurgia e o plano de saúde nega essa cirurgia e ela custeia essa cirurgia, se ela tiver a comprovação de que ela fez o pedido para o plano e que o plano negou e essa negativa foi abusiva, ela tem 10 anos para entrar com uma ação judicial para poder pedir o reembolso desses valores. Só que ela precisa do comprovante de que ela fez a solicitação. Se eventualmente ela pediu por telefone, não anotou o número do protocolo, pagou a cirurgia, não vai ter como a gente pedir esse reembolso, salvo se tiver previsto no contrato, mas muitas vezes esse reembolso ele é parcial e às vezes ele não é tão interessante do ponto de vista como ter um reembolso integral. Então, a importância de você documentar tudo o que você precisar. Então, manda e-mail, faz ligação, anota o número do protocolo e buscar informação. Hoje em dia, a gente tem a facilidade porque a informação está na palma da nossa mão. Então, você tem a qualquer momento ali um blog, um artigo, um vídeo, um podcast, você tem alguém que pode te ajudar e hoje, com a rede social de uma forma geral, você consegue ter acesso a advogados de todo o país que possam te ajudar. Sim. Doutor, e você atende só aqui em São Paulo? Você atende fora também online ou é só presencial? O meu escritório ele fica localizado aqui em São Paulo, na capital, mas a gente tem atuação em todo o Brasil, porque hoje os processos eles são todos digitais. Então, cada estado tem um tribunal, mas independente do tribunal, existe um procedimento digital de tramitação do processo, e é onde o escritório ele consegue atender clientes desde Manaus até no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho clientes ali em todo o Brasil que a gente consegue assessorar, porque você consegue fazer atendimento com esse cliente virtual, você consegue participar eventualmente de uma audiência virtualmente, e o processo ele corre todo por meio de um sistema online que o cliente consegue acompanhar. Então, a gente não se limita mais a um atendimento presencial. Então, vocês atendem online também. Nós atendemos sim online. E aonde que o pessoal pode estar procurando, né? Se for aqui de São Paulo, onde o pessoal pode estar procurando vocês, também qual que é a rede social, caso alguém se interessa, né? E tenha vontade de entrar em contato para tirar dúvida ou até mesmo para ver o caso, né? Se tiver algum caso, onde que a pessoa pode estar te procurando aí nas redes? Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, o meu Instagram ele é o @gustavocinzinger.adv. Ali a gente posta a nossa rotina de advocacia no dia a dia. A gente não pode postar resultados de processos, isso não é permitido pela OAB,
mas a pessoa consegue ter acesso ali à nossa rotina do dia a dia sem especificar um caso em concreto. Além disso, meu escritório fica localizado ali no bairro do Tatuapé, na rua Emílio Malé, então pelo site sinsgadvocacia.com.br a pessoa também consegue entrar, ter acesso à localidade, telefone, e-mail, para poder entrar em contato conosco se precisar. Doutor, que mensagem que você gostaria aí, né, para a gente encerrar o nosso podcast, de deixar para o pessoal de casa que está nos assistindo? Olha, a mensagem que eu quero deixar é: você não precisa se sujeitar a nenhum tipo de abusividade. É muito difícil você, num leito de hospital, precisando da internação para o seu filho, para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa, receber uma negativa de plano de saúde. Nem sempre a negativa é abusiva, mas na grande maioria ela pode ser. Então, procure a ajuda de um advogado especialista, não aceite esse tipo de conduta. Para quem eventualmente não quiser contratar um advogado particular ou não tiver condições, ele pode também se valer da Defensoria Pública, ela está ali para poder atender a população, porque a gente não pode deixar nenhum direito de lado. Independente da operadora de plano de saúde ter um lucro bilionário ou não, se é direito pelo seu contrato receber a cobertura, você tem que lutar por ele. Doutor, gratidão, né, por você estar aqui no Natcast, por trazer esse assunto, né, eu falo, levar mais conhecimento para as pessoas, consciência também, né, porque muitas vezes a gente não sabe o que é nosso de direito, principalmente coisas que às vezes não é da nossa área, a gente não vai à procura de saber, né, como que funciona, então quero te agradecer por estar aqui no Natcast, por falar sobre esse assunto, por trazer, né, essa importância também. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.